Irmãos, é muito importante para a gente saber aonde essa live está chegando. Então não esqueça de colocar nos comentários o seu nome e a cidade onde você está falando, tá bom? Não esqueça também de curtir e de comentar e de compartilhar para essa live chegar para mais irmãos, essa palavra. Estamos aí na nossa conversa de hoje. Hoje tem uma surpresa muito legal, uma convidada, uma pastora. Nosso papo é sobre pastores e pastoras, heróis anônimos que servem a Deus nesse Brasil, que servem centenas, milhares de comunidades, de igrejas que não aparecem na televisão, não tem espaço na mídia, igrejas que não são notícia, pastores e pastoras que não têm popularidade em mídia social. Pastores pela Vida é um movimento de parceria, de solidariedade, de reconhecimento, de constrangimento amoroso para com esses homens e essas mulheres que atendem pelo nome de pastores, pastoras. Pastores pela Vida. Pastores pela Vida é um movimento da Visão Mundial. Como você sabe, a Visão Mundial é uma agência humanitária, está presente em 90 países, está aqui no Brasil nesse ano agora de 2020, completando 45 anos de atividade aqui no Brasil. É uma agência humanitária que atua nas áreas de maior vulnerabilidade social do nosso país. Tem uma atenção especial para com a criança. A causa da Visão Mundial é a criança, mas a criança e todo o entorno de segurança para a criança. A família, a comunidade, a escola, a igreja. Então, tudo que afeta a vida da criança e a segurança da criança e o desenvolvimento da criança ocupa a Visão Mundial. E é um prazer trabalhar com a Visão Mundial. Eu tenho o privilégio de servir voluntariamente como membro do Conselho da Visão Mundial no Brasil. E nesses últimos tempos, especialmente agora em razão da pandemia, tenho esse prazer e esse sagrado encargo de servir, participando desse movimento Pastores pela Vida. Pastores pela Vida é um movimento que tem um fundo para transferência direta de renda para pastores que, em razão da pandemia e também em razão do fato de terem suas igrejas em áreas de muita pobreza e vulnerabilidade, perderam o seu sustento. Então nós resolvemos nos mobilizar para criar um fundo para transferência direta de renda. E essa semana é uma semana muito especial, porque nós estamos fazendo a primeira transferência, a primeira remessa de transferência de renda para 200 pastores que foram cadastrados pela Visão Mundial. Ali em Alagoas, no Maranhão, Pernambuco, Ceará, especialmente nesses estados onde a Visão Mundial atua. Essa semana nós estamos fazendo a primeira remessa. E se você quiser saber mais, você pode visitar visãomundial.org/pastores pela vida, e lá você tem informações sobre o nosso movimento, sobre esse fundo, e lá também você vai ter condição de fazer a sua doação. É muito simples, você pode fazer a sua doação. Então, visãomundial.org/pastores pela vida. Então, vá lá, participe, junte-se a nós nesse movimento de fé, esperança
e amor. É assim que nós estamos compreendendo essa nossa mobilização, esse prazer que nós estamos tendo de servir aos nossos irmãos e suas igrejas. Bom, nas quartas-feiras, às 18 horas, a gente tem esse encontro marcado. Essa é a terceira live que nós estamos fazendo. Na verdade, é a quarta live que nós estamos fazendo, já é o quarto encontro, a quarta-feira que nós estamos nos encontrando aqui às 18 horas. E o meu compromisso é uma meditação bíblica, chamar a sua atenção para a realidade do ministério pastoral, a realidade da igreja. E hoje, especialmente, eu queria ler, compartilhar com você esse texto da carta do apóstolo Paulo a Tito, que é chamado uma carta pastoral, é uma epístola pastoral. Então, eu quero ler para você esse trecho, esse pequeno trecho da carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, começando no versículo 11. Tito, capítulo 2, começando no versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Agora eu vou ler de novo. Jesus Cristo se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Olha, esse texto é muito importante porque ele fala do propósito da nossa redenção. O propósito da nossa redenção é ser um povo exclusivo de Deus, um povo exclusivo de Deus, o nosso Salvador. Um povo particularmente seu, é a expressão do apóstolo Paulo. Então é um povo de propriedade exclusiva de Deus, como diz o apóstolo Pedro, e sermos esse povo zeloso da prática de boas obras. Ora, por que é importante sublinhar esse texto hoje, em tempos de pandemia, no Brasil e dentro do movimento Pastores pela Vida? A carta de Tito é muito interessante e ela começa com o apóstolo Paulo lá no versículo 5 do capítulo 1, dizendo que enviou Tito para a ilha de Creta para colocar em ordem as coisas que ainda restam e eleger presbíteros. O que essa carta de Paulo a Tito sugere para nós é que passou um furacão na ilha e derrubou tudo, desmoronou, ou pelo menos passou um furacão em cima da igreja que estava na ilha de Creta. E olha, pode ter sido uma tsunami, sabe lá o que aconteceu ali, mas a imagem é essa, que passou um furacão, passou uma tsunami e derrubou tudo, desmoronou tudo. E Paulo, então, manda Tito dizendo, olha, vá lá para colocar em ordem as coisas que restaram, vê lá o que sobrou, vê o que não desmoronou e coloque em ordem essas coisas. Então, o pastoreio, ele acontece muitas vezes em situações de muita adversidade, em situação de muita calamidade, em situação de muito sofrimento. Aliás, quanto maior o sofrimento, quanto mais calamidade, mais necessidade de pastoreio. Então, essa é uma carta pastoral, é uma das epístolas pastorais do Paulo, enviada ao pastor de uma igreja que tinha sido abalada profundamente e ficado praticamente submersa aos escombros
de uma tragédia. Bom, parece bem razoável com o nosso tempo. Nós estamos sendo abalados por uma pandemia e esse abalo tem gerado muita destruição, tem derrubado muita coisa. E em tempos de destruição, em tempos de tragédia, em tempos de sofrimento, é muito razoável que as pessoas elas se recolham, elas se encolham com medo e inseguras a respeito do que existe lá fora e inseguras também a respeito do futuro. Como é que vai ser a nossa vida? Quando uma tragédia nos alcança, a gente tem medo de, primeiro, sofrer o dano da tragédia, mas, segundo, a gente tem medo de viver num mundo que foi abalado pela tragédia. E por isso que, num tempo de tragédia, os comportamentos egoístas, os comportamentos de temor e de receio são até compreensíveis, mas é justamente para esse pastor, nessa situação, nessa igreja, que Paulo manda a sua mensagem dizendo: não se esqueça, Tito, não se esqueça que Jesus nos redimiu para fazer de nós um povo zeloso de boas obras. Isto é muito, muito explícito que a igreja é uma comunidade que não vive para si, ela vive para servir. E eu acho muito interessante que, salvo o melhor juízo, eu vejo dois grandes movimentos de igrejas dentro do segmento evangélico no nosso Brasil. Eu vejo um sem número de igrejas que são caracterizadas, que são marcadas pela tentativa de atender a um público que está fazendo uma pergunta que é a seguinte: como alavancar a minha vida? Como prosperar? Como ser bem-sucedido? Como me dar bem na vida? Há muita gente que faz essa pergunta. E há muita gente que faz essa pergunta no ambiente religioso. E há muita gente que faz essa pergunta colocando Deus como parte da resposta. A pergunta seria mais ou menos assim: como Deus pode fazer eu me dar bem na vida? Como Deus pode ser um fator determinante do meu sucesso? Como eu posso me tornar uma pessoa bem-sucedida? E como Deus pode contribuir para o meu sucesso? Como eu posso alavancar a minha vida? E há um sem número de igrejas que se ocupam em responder essa pergunta e atender esse tipo de demanda. Os auditórios das nossas igrejas estão cheios de pessoas que estão querendo se valer da fé como um recurso para a sua própria... o benefício de si mesmo. Então existem muitas igrejas aí que estão servindo pessoas que querem se dar bem na vida. E acho muito interessante a nova onda do coaching theology, ou da teologia do coaching, muitos pastores querendo dar conselhos para pessoas que querem se dar bem na vida. Eu acho isso muito interessante. É um fenômeno que a gente tem que respeitar. Mas não me parece que seja esse o modelo de igreja que o Novo Testamento aponta para nós e a expectativa de Jesus para nós. A igreja, ela não é a comunidade das pessoas que estão preocupadas consigo mesmas. A igreja é a comunidade das pessoas que deixaram de se preocupar consigo mesmas e passaram a se preocupar com o seu próximo. E, na verdade, a igreja é a comunidade das pessoas que se submeteram à autoridade de Jesus e se solidarizaram com a missão de Jesus. Então, a igreja é a comunidade que pergunta: como eu posso participar da missão redentora de Deus? Como eu posso cooperar com Deus para curar um mundo fraturado? Como eu posso agir no mundo de tal maneira a cuidar das coisas que ainda restam? Quer dizer, passou um terremoto, sofremos um terremoto, passou um furacão, uma tsunami derrubou o mundo. E aí a gente olha e diz assim: bom, alguém precisa servir, alguém precisa arregaçar as mangas, alguém precisa se doar, alguém precisa doar, alguém precisa cuidar do mundo e cuidar especialmente das pessoas no mundo. E a igreja é essa comunidade. Na igreja de Jesus, as pessoas não estão preocupadas consigo mesmas, elas estão preocupadas em servir. A igreja é uma comunidade servidora.
A igreja, ela é esse povo aqui, esse povo zeloso de boas obras. Jesus, ele se entregou por nós para nos redimir, para formar para si um povo particularmente seu, para fazer desse povo um sucesso. Não, não é isso que a Bíblia diz. Um povo particularmente seu, zeloso de boas obras. E aí a gente lembra Jesus no Sermão do Monte dizendo que os homens deveriam ver as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai que está no céu. Então, graças a Deus que o mundo e que o nosso Brasil tem centenas e milhares de igrejas, como eu estava falando no início da nossa conversa, igrejas em lugares extremos, igrejas que não têm popularidade, não têm visibilidade, igrejas que não têm glamour, mas onde existem os santos. Eu fui aluno do Dr. Russell Shedd, que hoje mora no céu. O Dr. Shedd dizia que os heróis, eles são populares, os santos, eles são anônimos. Mas nós temos algumas pessoas que são santas e que são populares, porque os santos também, eles são referência, eles são inspiração. E a convidada que nós temos para hoje na nossa live, na nossa conversa, é uma santa que é uma inspiração e é muito popular. E eu me refiro à pastora Cimeia. E eu quero convidá-la e ter o prazer de conversar com a senhora, pastora. Então, agora é a hora que eu me perco aqui. Então, vamos achar a pastora Cimeia, que é uma santa, é uma inspiração, é uma mulher de Deus, é uma pastora. Então, vamos achar a pastora Cimeia. Se a senhora está aí, que eu acredito que a senhora esteja, me manda uma solicitação. Porque agora é que são elas. Onde está a pastora Cimeia? Vamos lá. Vamos lá. Opa! Não. Quase. Paciência, pessoal. Estou tentando achar. Será? Cadê a senhora, pastora? Me manda um help. Não estou achando. Olha, temos mais de 1000 pessoas na nossa live, né? E eu aqui não acho. Será que a senhora está aí para me mandar uma solicitação? Ah, já sei. Ativar comentários. Pois é, estou tentando. Achei. Vamos lá. Desculpa aí, pessoal, mas agora eu acho que vai. Estou aqui, olha, pastor. Louvado seja Deus, que alegria. O que comentário, alegria receber a senhora. o comentário estava desativado e eu Pois tentando. Eu me não perco conseguia. aqui, mas eu estou aprendendo. Mas graças a Deus, que prazer, que alegria, que honra receber a senhora. E o que eu disse enquanto a senhora ouvia, mas não me via, eu quero dizer olhando para a senhora. Sim. A sua vida é uma inspiração. Amém. E pessoas e homens e mulheres como a senhora fazem a gente ter uma experiência de ver esse fruto da graça de Deus materializado. Oh, pastor. Quando a eu Bíblia sou privilegiada. Quando a Bíblia diz que Jesus redimiu pessoas para gerar gente zelosa de servir, e a gente vê uma vida como a sua, com tantos anos de serviço e de ministério, muita gratidão a Deus, é uma honra ter a senhora aqui, e ter a senhora como parceira do Pastores e hoje Pastoras
pela Sim, vida. sim, pastor. Então, eu queria, dando boas-vindas à senhora, Amém. diga para nós, fale um pouco do seu ministério, fale um pouco do seu trabalho com mulheres de visão, fale Sim, um pouco das suas redes de intercessão, fale sim. um pouco para nós do seu trabalho, por favor. Pastor, a Mulheres de Visão é um fruto de uma conversa que eu tive com o João Diniz, na época ele era o nosso diretor, e falando sobre as mulheres como uma força que a igreja tem e que às vezes a gente não está usufruindo de todo o potencial da mulher na igreja. E a mulher, ela tem um olhar diferente, ela olha com compaixão. O coração da mulher foi moldado justamente para criança, para o bem-estar, para tratar pessoas. Ela tem um colo diferente, não é? Ela tem um olhar conciliador. E aí, eu conversando com o João, aí foi que surgiu, até foi na mesma viagem, que nós encontramos o senhor em Maceió e fomos ao sertão, lembra? Sim, lembro, claro. Pronto, foi naquele dia que nasceu Mulheres de Visão, né? Ai, Pelo que menos no lindo. coração de João e no meu. E Olha, eu aí, estava lá então, hein? foi. E participou Que bom. daquela caminhada no sertão, vendo aquelas Foi. pessoas ali, e conhecemos pastores que lutam ali, não é? Sim. Então, foi ali que Mulheres de Visão surgiu, e hoje nós sensibilizamos a liderança da igreja para uma parceria com a Visão Mundial, e essas mulheres na igreja, elas vão refletir sobre a realidade da criança em vulnerabilidade, elas oram, elas falam pela criança, cada igreja tem um perfil muito diferente, mas os grupos de mulheres, eles são muito criativos. E elas são de ir para a rua, elas são de criar eventos, né, de arrecadar, de orar. Então, realmente, esse movimento do Mulheres de Visão, nosso coração vê assim, o Brasil todo, as mulheres se tornando uma voz. E assim, é bonito porque a gente não vê a bandeira da igreja. A mulher, quando ela tem uma causa, ela não se envolve com a bandeira, ela vai pela criança. E Ela isso é vai muito servir e bonito. vai cuidar. É, É a sim. maternagem, né? É o É a coração de mãe maternagem, que é muito lindo. aflora aí muito com a É graça de sim, Deus. É. Que bonito. é sim, é E muito esse bom. trabalho com as igrejas e pastores nas áreas de pobreza que a senhora tem, que a senhora conhece, o que é ser pastor e pastora numa área de vulnerabilidade social, assim? Como é esse Sim. trabalho? Pastor, eu aprendi lá, né? Eu aprendi, mesmo não morando na comunidade, mas eu passei numa comunidade do Lixão 21 anos servindo a comunidade. E lá eu Sim. conheci também outros pastores e conheci realidades bem diferentes. O que é ser pastor, o que é ser igreja nessas comunidades? Eu diria que o texto que traduz isso é Isaías 61. Aquela igreja, ela se torna abrigo, ela se torna ponte, ela é consolo, ela é hospital, ela liberta cativos. A igreja, ela se torna uma caixa preta da comunidade. Ela conhece tudo sobre a comunidade, ela conhece quem é doente, porque o povo humilde, ele visita as casas, sabe? As pessoas visitam. Numa área de classe média, a visita se torna inconveniente. Mas Tem numa que área... agendar, tem que É, telefonar, é, tem que se arrumar. é isso mesmo. Mas, assim, qualquer situação, seja até mesmo para quem não é evangélico, quem não é batizado naquela igreja, mas numa hora de sofrimento, ele corre para a igreja. A igreja é a voz da comunidade, sabe? Que lindo Então, isso. isso é lindo, porque a gente vê que os pastores, eles se esforçam. Eles trabalham fora, mas à noite eles estão com a sua Bíblia, visitando, acolhendo. Eles não têm uma agenda própria. Eles são despojados, sabe? E às vezes a gente fica com uma certa, eu diria assim, a gente fica constrangido
Porque nós somos criados numa classe média para Uhum. uma certa proteção, nós somos reservados. O pastor nessas comunidades não, ele não tem, as pessoas abrem, entram na casa sem pedir licença. É como Sim, quem entra na casa da mãe, é sabe? porque se sente em casa, né? Se sente em Porque casa. se sente em casa. É. Exatamente. Que lindo Então, isso, a igreja ser uma casa onde todo mundo se sente em casa. isso. Deveria ser isso mesmo, né? E pastor, qualquer pessoa entra e come naquela casa, sabe? Às Sim. vezes o pastor está com a sua família, chega um e ele diz, chega aqui, senta aqui, toma um café com a gente, às vezes é café com pão, Que coisa sabe? É linda. só uma coisa simples, mas todo mundo pode entrar. Eu Uhum. acho isso, assim, é a figura de Jesus, sabe? A mesa É a posta expressão, e todo mundo é bem-vindo. é a expressão de Jesus. É isso que a gente encontra nessas comunidades e que realmente é transformador. Eu acho que todo pastor precisa fazer uma experiência de, sabe, de É, conviver uma semana nesses lugares. Eu que fiz lindo. muito isso com visitantes da Inglaterra. Eu recebia pessoas de fora e Sim, eles queriam ficar hospedados nas casas e eles voltavam transformados. que lindo. Então, é muito lindo, é um E, lugar. e tem quarentena nessas igrejas, nessas casas? Pastor, olha, essa época, eu acho que o governo deve. Eu vejo como se fosse um lugar onde a gente precisa ajudar para que eles entendam. Eu fui Uhum. levar a cesta básica sábado, eles estavam sentados juntos na rua, ninguém com máscara, Imagino, e eu fiquei imagino. apavorada. Eu disse, gente, vocês precisam, né, ter cuidado, o vírus é real. Mas eles não entendem isso. Eles são muito de abraço, de estar juntos, sabe? Sim. Então, é um lugar transformador para a gente, sabe? Ele E transforma a gente. o que a senhora vê e observa dos desafios que um pastor enfrenta nessas igrejas, que uma pastora, uma família de um pastor enfrenta em igrejas assim, nessas áreas de tanta pobreza? Olha, tirando os desafios econômicos, né, que a gente Sim. sabe que todos têm, mas eu Uhum. acho que é a interagir com o mundo lá fora. Uhum. Entende? Eu acho que eles são tão simples, tão humildes, que Uhum. eles se sentem excluídos. É a sensação. A autoestima precisa ser trabalhada. Uhum. Eles precisam ser ouvidos, ser valorizados. Então, assim, eu acho que isso é uma questão. Somos nós que precisamos ir até eles. E não Sim. eles virem até nós, que é o mais difícil. Né? Eu Uhum. tive experiência de fazer conferências em outros estados e eu ia, levava um grupo de lá e eu dormia com eles, com elas, Sim. né? Então, elas ficavam, a senhora vai dormir com a gente. Então, tudo isso, pastor, é um privilégio a gente descer, porque a gente Uhum. encontra um lugar onde realmente a gente sente Jesus. A presença de Jesus é muito diferente lá. Entende? Então, o desafio é trazê-los para fora. Eles não virão, nós temos que ir até eles. Sim. Entende? Então, esse é um problema. Às vezes, a gente pode até pensar, isso é um problema de autoestima. Até certo ponto é. Mas eu acho que a vida deles, eu digo assim, os paradigmas dele não encaixam com o nosso. Uhum. E Sim. então, eu acho que é nós que precisamos aprender com eles. E quando nós aprendemos com eles, eles crescem, entende? Uhum. Eu via universidades indo até esses lugares para fazer um estudo mais profundo sobre essa força que eles têm, não é? Essa coragem, essa sobrevivência, a resiliência deles é muito, muito maior que a nossa. Então, Uhum. eu acho que os desafios dele é que a gente chegue a eles, sabe? E E a maneira como a senhora descreve os desafios deles se tornam desafios para nós, né? De nós isso, sairmos do nosso mundo, nós isso, atravessarmos essas fronteiras e nós nos expormos a um quebrantamento e uma humildade de isso. ver que Uhum, Jesus está ali e talvez muito mais ali do que nos nossos isso, ambientes todos assépticos e todos isso. bem arrumadinhos e tudo mais.
É um É, desafio para nós. E as é. necessidades econômicas, como os pastores estão lidando, o que a senhora enxerga por aí? Porque o Fundo Pastores pela Vida e o Movimento Pastores pela Vida tem essa Sim, pretensão de oferecer uma ajuda mínima, tudo que a gente conseguir isso. arrecadar para entregar e distribuir para essas famílias. O que a senhora pode dizer para nós? É. Pastor, eu tenho falado, eu até enviei uns nomes para o Sim. escritório, porque eu fiz uma triagem, né? E Hum. aí eu comecei a encontrar pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas foram indicados, por exemplo, pastoras e bispas lá no Maranhão, Hum. pastores aqui em Maceió. Tem uma pastora que ela para se alimentar, a vizinha deu um pacote de leite a ela, porque ela Poxa não tinha vida, o que comer. que Isso triste. porque os pastores eles tinham um emprego fora da igreja. A igreja geralmente é uma casa alugada, e aí muitos estão desempregados agora. Hum. Então, aquela pessoa que cuidava das pessoas, agora é ela que está precisando ser cuidada. Isso. Tem um pastor que eu conversei por telefone com ele é de Maceió. Ele tinha um pequeno restaurante, e esse restaurante ele servia marmitas, e era aquela coisa simples. Então, ele vendeu o restaurante Hum. para comprar uma casa para a igreja. E ele Hum. ficou tempo integral com a igreja cresceu até 180 membros, e ele começou a trabalhar com a igreja, mas só que agora a igreja está fechada. E eles não têm esse hábito de transmissão de lives, né, de cultos online. Então, para eles está sendo muito difícil, né? Porque eles não têm esses recursos, ou pelo menos os membros, eles não são habituados a usar esse recurso. Então, Hum. tem algumas pessoas que a gente está ensinando, né, como fazer. Lá no lixão mesmo, graças a Deus, o novo pastor que está lá, né? Nós saímos e agora tem um bispo. E o bispo, louvado seja Deus, está. Eu digo assim, o lixão agora tem um upgrade. Eu vim para a Visão Mundial e Deus enviou um bispo para lá. E esse bispo, ele está sendo uma bênção, né? Porque ele está usando, ensinando a comunidade a usar o celular. E isso é uma bênção. A gente vê isso, mas não é a realidade de todos os lugares. Então, assim, é muito fácil a gente dizer, vamos fechar a igreja. Eu sei que é necessário a vida, a sobrevivência, não é? É prioridade. Porém, eles estão sofrendo porque eles não têm culto, eles não sabem usar esses recursos que nós temos. Então, nós precisamos ensiná-los, ajudá-los, né? Sim. E Mas eu sabe, acho que sim. esses pastores que estão precisando de ajuda, eu até falei para eles, eu disse, olha, hoje à noite sou eu que vou falar e vamos orar para que o Brasil possa fazer alguma coisa, né? Então, Sim. eu agradeço essa oportunidade em nome deles e delas. É, eu não sei o que mais poderíamos fazer e como, mas contra o coronavírus a gente não tem muitos recursos. É, Mas não é possível que uma família não tenha um leite na sua casa. E é. nós podemos fazer alguma coisa a respeito Sim, disso. sim, E eu peço a Deus que multiplique sim, esses pães e peixes do nosso sim, fundo e que as pessoas contribuam mesmo. Você que está nessa nossa live, sim, faça isso agora, entre ali, visãomundial.org/pastores pela vida, dê sua oferta, sua sim. contribuição. Eu disse no começo, acho que a senhora ouviu, que essa Uhum, semana estamos fazendo a primeira remessa de sim, recursos para os pastores, sim. mas não é suficiente, ainda é pouco. E É, nós temos muito que fazer, então é, eu estou suplicando a Deus sim, que use essa nossa iniciativa, que sim, não é única. Há tantas uhum, outras mobilizações de sim, solidariedade, de generosidade, essa é uma delas, é o que a gente sim, pode fazer. Mas que use essa nossa iniciativa para abençoar e chegar nessas casas, nessas famílias.
esses pastores. Sim, Eu queria sim, pedir que a senhora orasse e depois eu quero orar também, certo. especialmente por eles e por elas, Sim, e por esses nossos irmãos e pelas sim, crianças que estão nessas igrejas e nessas casas e com essas famílias. E orar também para Deus tocar o coração do seu povo, sim. para que Deus interpele o coração da igreja, para ela ser generosa, Sim. doadora e Uhum. solidária. Então vamos orar, a Sim. senhora ora e eu oro Oremos. Oro, depois. pastor. Obrigada. Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial, onde Obrigado. nos unimos com a Igreja do Senhor Jesus no Brasil através desse encontro. E sabemos que o Senhor nos ungiu. O Senhor nos ungiu para levar as boas notícias aos pobres. O Sim, Senhor obrigado. nos enviou para animar os aflitos. O Senhor Obrigado. nos enviou para libertar os escravos. O Senhor nos enviou para libertar os que estão na prisão. Sim, O sim. Senhor nos enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Obrigado. Então, Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado. E agora, Senhor, pensamos naqueles pastores e pastoras, líderes, Senhor, que têm ajudado tantas pessoas, têm sido exemplo nas comunidades mais difíceis, mais violentas, têm dado suas vidas, Senhor, para abençoar as pessoas, para trazê-las à luz. E agora, Senhor, elas precisam da tua igreja. Elas precisam de nós. Precisam, Senhor, de que o teu povo se una, como no antigo, como no Novo Testamento, nas igrejas, na igreja primitiva. Assim, Senhor, nós clamamos Sim, Pai. para que o teu Espírito Santo Sim, toque sim. a tua igreja, Sim, Senhor, sim. e nós possamos enviar as ofertas que Sim, sim. o teu povo precisa. Assim, Senhor, nós confiamos em teu Espírito Sim, e sim. sentimos, ó Deus, que há algo diferente nesse programa. Há algo diferente, Senhor, porque isso tem a ver com a tua igreja, com o povo que o Senhor chamou e enviou. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Que a tua bênção esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de te conhecer, de te servir, servir a tua Amém. igreja. E Amém. juntos agora suplicamos a tua graça generosa, abundante sobre estes pastores, pastoras, essas igrejas, comunidades, essas famílias, essas crianças. Sim, sim. Que a tua mão se estenda, que a tua mão provedora, cuidadora, que o teu braço forte e fiel socorra o teu povo. Peço-te a tua bênção para a pastora Cimeia, sua casa, sua família, seu ministério. Amém. Que ela seja suprida em tudo, no corpo, Amém. na alma. Amém, Seja Senhor. suprida do pão, seja suprida da alegria e da unção. Amém. Obrigado pelo nosso encontro dessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio maravilhoso de cooperar contigo na tua obra redentora. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigada. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. 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 Muito obrigado, pastora. Eu que agradeço, pastor. Que Olha, bênção. hoje, literalmente, com lágrimas nos olhos, eu peço a todos e todas que estão Amém. conosco que sejam generosos, generosas, contribuam, intercedam, lembrem-se dos pastores e pastoras das igrejas pobres, das comunidades pobres, porque é isso que Jesus quer de nós, é isso que ele faria estando aqui conosco. E ele estando aqui conosco, é isso que ele faz através de nós. Então, um beijo para todo mundo que participou com a gente Amém. hoje. Amém. Na próxima quarta-feira, 18 horas, estamos de volta. E um beijo para a senhora. Amém, Muito obrigado por estar Eu que agradeço. comigo hoje à noite. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau.